Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito interceda por nós, nos dando luz através da Tua palavra, Senhor. Que possamos conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, quem Tu és e do Teu propósito eterno. Revela para nós, Senhor, que nós precisamos de Ti. Tu és tudo para nós. Nessa noite nós oramos em Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Boa noite, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Quero compartilhar ainda com os irmãos nessa noite um pouco mais sobre o reino. Será a última mensagem nessa linha. Na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente vai entrar numa outra linha, no outro estudo. E o Senhor vai nos conduzir nessa jornada nossa, né? Essa sempre é e é a nossa esperança. Nós vimos em mensagens anteriores sobre o reino, sobre a realidade do reino. Vimos também um pouco sobre a aparência do reino, o irmão falou conosco também. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre o cidadão do reino. O reino tem um rei e também tem servos. Tem a sua legislação, e essa legislação, essa constituição do reino, que será base da palavra de hoje, está em Mateus 5, 6 e 7. Ali nós temos a constituição do reino, a essência do reino de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus se reúne com seus discípulos no monte, ele se assenta e começa a ensinar os discípulos. Ali ele deixa de lado um pouco a multidão e começa a ensinar os seus discípulos. E essas palavras de Mateus 5, 6 e 7 é especificamente para aqueles que são os seus discípulos. Queria perguntar para os irmãos, você é um discípulo de Jesus ou você é um cristão? Discípulo? Tem alguém que é discípulo? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que é cristão? Irmãos, é importante a gente entender isso. Um discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus aprendendo de perto. Esse é discípulo. É aquele que segue aprendendo de perto. O cristão é aquele que crê e que conhece o Senhor Jesus. Os irmãos compreendem a diferença? Um cristão não é aquele que segue de perto, é aquele que crê. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 5, ele se assenta com os seus discípulos. A título de curiosidade, a palavra cristão no Novo Testamento, dependendo da versão, ela só é dita 2 ou 3 vezes. Tem versão que são 2 vezes, tem versão que são 3 vezes. Mas a palavra de discípulo é dita 297 vezes. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. E agora eu quero perguntar de novo, você é um discípulo ou é um cristão? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem versões que diz que o reino dos céus é tomado por violência, e aqueles que são violentos se apoderam dele. Nós vamos nos ater nessa versão: aqueles que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço se apoderam dele, no grego é piazetai, que quer dizer exercer força, agir com força. Então, aqueles que se apoderam do reino são quem? Os cidadãos do reino. Quem são os cidadãos do reino? Os discípulos de Jesus. Então,
nós temos que agir com força para que a gente possa se apoderar desse reino. E agir com força não é agir de qualquer forma, atropelando as coisas de qualquer jeito, sem sabedoria ou sem entendimento. É agir através de uma força que vem do próprio Senhor. João 1,12 diz que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu o Senhor? Amém? Então você tem o poder de ser feito filho de Deus. Você tem uma força dentro de você que vem não das suas forças próprias, mas da própria vida divina que está dentro de nós. E é justamente essa força que nós temos que aprender a usar para que a gente possa se apoderar do rei. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4, nos diz assim: visto que com seu divino poder nos tem dado tudo a respeito da vida e da piedade. Outra versão, nos tem doado tudo a respeito da vida e da piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado ou doado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência que há no mundo. Ou seja, nós temos tudo aquilo que nós precisamos e nos foi dado, nos foi doado pelo próprio Senhor nessa natureza divina, para que tenhamos essa força de nos apoderar desse rei. Você pode falar, puxa vida, assim, é um preconceito, mas eu sei que existe. Se eu sou um irmãozinho pequenininho aqui, tenho pouco conhecimento, não tem nada disso. Do menor ao maior, essa força é igual para mim e para você. Nós só precisamos usar essa força, ou saber usar essa força. E nessa força, nós precisamos de 3 pontos bem importantes na nossa vida como cidadão do reino, que será a síntese da palavra de hoje e amanhã. Nós precisamos ter força para seguir o Senhor, para renunciar e para obedecer. Seguir, renunciar e obedecer. Mateus 16, 24 diz o quê? Todo aquele que quer me seguir, que quer ser o meu discípulo, toma a sua cruz, a si mesmo se negue e venha, não é isso? Seguir e renunciar. E obedecer. Irmãos, obedecer parece algo simples, porque nós falamos muito nisso. Nós temos esse conceito de obedecer. Mas uma criança, quando nasce, pequenininha, estão vendo a netinha do Luiz aqui? Luiz, tem que ensinar ela a obedecer? Tem que aprender a obedecer. Desde pequenininho. Se você deixar a criança crescer de qualquer forma, quando ela tiver 1 aninho, 2 aninhos, ela já não te obedece mais. Aí tem que fazer o quê? Castigo, correção, para que essa criança entenda que é necessário obedecer. Uso de força. E nós temos que ter, como cidadãos do reino do Senhor, esses 3 pontos bem firmados dentro do nosso caráter, para que quando chegar aquele dia, nós não sejamos surpreendidos pelo Senhor. Seguir de perto. Renunciar ao mundo e ao seu próprio ser. E obedecer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Irmãos, peço ao Senhor que eu consiga ser sucinto com os irmãos nessa noite, porque realmente é muita coisa. Mateus 5, comecei falando com os irmãos, número 1, versículo 1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Ele deixou as multidão e agora veio para perto dos discípulos, assentou no meio deles, e ele passou a ensiná-los, dizendo:
Aqui tem versículos bem conhecidos dos irmãos. Esses próximos versículos, de 3 até o versículo 11, são as bem-aventuranças. E aqui fala de muitas bem-aventuranças e fala do galardão, da recompensa de ser assim. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje não é do galardão, mas do indivíduo. Esse indivíduo, essas qualidades aqui citadas, é que forjam o caráter do cidadão do reino de Deus. E em todas elas começa com bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Feliz, mais que feliz. Primeiro item, o cidadão do reino de Deus é um cidadão feliz. Ele é uma pessoa feliz. E eu acho engraçado, eu acho muito interessante, a gente vai lendo a Bíblia, por que o Senhor Jesus começa ensinando os discípulos a como ser feliz? Os irmãos já pensaram nisso? Ele podia, aqui como ele ensina muitas coisas nesses 3 capítulos, mas o início de tudo, o início da conversa, ele ensinando os discípulos a como ser feliz. Você acha que o ser humano tem a necessidade de ser feliz, irmãos? É claro que tem. Olha a preocupação do Senhor. O Senhor pensou que nesse mundo os meus discípulos terão muitas aflições, serão perseguidos, terão dificuldades, ansiedades. Eu preciso ensiná-los ou dar um norte, uma direção para que eles sejam felizes. Irmãos, isso é muita sabedoria do Senhor. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra humilde aqui tem uma tradução que é aquele que é vazio de espírito. Ou seja, aquele que está pronto para receber tudo aquilo que vai ser doado pelo Senhor Jesus. Tem outras traduções que falam que aquele que é como se fosse um mendigo, uma pessoa que não tem bens materiais, que não tem nada, que vive por si só. Ou seja, tudo que você der para ele, ele precisa. Uma pessoa que está vazia para ter o próprio Senhor Jesus dentro dela, essa é uma pessoa feliz. Muitas vezes nós nos ocupamos com tantas coisas desse mundo, irmãos. Esse mundo nos oferece inúmeras coisas. E não estou dizendo coisas ruins e que não são legítimas na presença de Deus. Pelo contrário, coisas boas, confortáveis, saudáveis. Mas será que essas coisas estão tomando o lugar daquilo que Jesus quer estar? Que essa vida, que essa natureza divina que nos foi doada, quer expandir, quer crescer. Um outro ponto é aqueles que felizes são os que choram, versículo 4. Não é que você tenha que se tornar um bebê chorão. Vou chorar por isso, vou chorar por aquilo. Não. Feliz é aquele que tem a sensibilidade de entender a sua fraqueza e a fraqueza do próximo. É aquele que é sensível ao ponto de perceber tal debilidade, tal fraqueza, tal necessidade que ele chora. Chorar, nós choramos por alegria também. Quem de nós não recebe uma grande alegria, você puxa a vida, chora. E aquilo é um choro de alegria. Assim como nós choramos por dor e por tristeza. Mas aqui o Senhor está falando que aqueles que têm essa sensibilidade de entender tanto a sua necessidade quanto a necessidade do próximo, a ponto de chorar, a ponto de ter um sentimento profundo no coração. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, felizes aos mansos. Existe um preconceito errado de que crente tem que ser bobo. Não é assim? Que a gente tem que aceitar qualquer coisa, que as pessoas podem passar de mim, porque você é crente, você tem que aceitar isso, aquilo. Não é assim. O crente tem que ser manso. Uma pessoa que sabe ouvir e responder na hora certa. O manso não é aquele que aceita qualquer coisa. É aquele que se abstém da contenda. É aquele que com sabedoria sabe lhe sair da situação difícil sem ferir ou causar atrito. Essa é uma pessoa feliz.
Feliz também o cidadão do reino que tem fome e sede de justiça. Aquele que sabe reconhecer a necessidade do outro, assim como aquele que precisa ser sensível. Mas o que tem fome e sede é aquele que reconhece e faz algo por isso. Não com as suas próprias forças, mas com a força que essa vida divina nos dá. Bem-aventurados os misericordiosos. É aqueles que acolhem o necessitado sem o necessitado merecer. É aqueles que faz algo por alguém sem aquela pessoa merecer. Como é que tem sido a sua misericórdia, amados irmãos? Nós queremos que as pessoas sejam misericordiosas conosco. Mas usar de misericórdia, porque usar de misericórdia é usar de um favor a uma pessoa que não merece. Falar que a pessoa não merece, ele fez isso, fez aquilo outro. Nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Lá no reino, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, e o Senhor fala: Luiz Fernando, o que é que você fez? Eu fiz isso. Você foi misericordioso? Essa misericórdia será acima do juízo. O Senhor falou: você não foi muito bem lá não. Tem uns xizinhos aqui, mas você foi um misericordioso. Lá naquele dia o Senhor terá misericórdia de mim e de você. Bem-aventurados, felizes, o cidadão do reino, que são limpos de coração. Uma passagem na Bíblia que diz que corrupto é o nosso coração. Fugiu? Desesperadamente corrupto o nosso coração, quem o conhecerá? Assim é o nosso coração, corrupto, volúvel. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. Se nos oferece algo bom, nós ficamos felizes, mas se nos oferece algo ruim, a gente já se chateia. Agora, esse que tem o coração limpo, é porque consegue permitir que essa vida divina lava e trata o seu interior. Nós, por nós mesmos, não conseguimos limpar o nosso coração, porque ele realmente é corrupto. Como é que são os nossos amores? São condicionais, não é assim? Pisou no meu calo, ai. Me ofendeu, ai. Mas está tudo bem, tranquilo, por causa do problema, desse jeito. O nosso coração é assim. E por que que aqui eu quero falar um pouquinho do galardão? Verão a Deus. Por que que os limpos de coração verão a Deus? Porque é o próprio Senhor que trabalha o nosso interior. Sem a experiência de ver a Deus, nós não somos transformados. Sem a experiência de estar na presença de Deus, o nosso coração continua sempre corrupto. Então nós precisamos dessa experiência de estar realmente na presença de Deus, para que a gente tenha o nosso coração limpo. Bem-aventurados os pacificadores, ou felizes, aqueles que fazem paz ou promovem a paz. Você conheceu gente que não leva desaforo para casa? Quem conhece aqui? Todos nós conhecemos, né? Fala, comigo isso não fica assim não. Não leva desaforo para casa. Tem gente que é assim. E você fala com ele, não, mas não pode ser. Você fala, não, é meu jeito. Me deixa que é meu jeito. Pessoas que em tudo criam problemas. Pessoas que não vê a consequência de criar um problema entre irmãos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Felizes aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor. Daqueles que têm firmados no seu interior, na sua mente e na sua conduta de que são realmente cidadãos do reino de Deus. E se você tem essa disposição mental, esse sentimento dentro de você, irmãos, é uma notícia ruim, mas ela é verdadeira. Você será perseguido.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Essa é uma realidade do cidadão do reino de Deus. Nós vamos, graças ao Senhor, nós temos muita paz no nosso país ainda. Para pregar o evangelho, para termos reuniões como essa, estarmos juntos. Mas vai chegar o dia que esse dia não será assim. As coisas vão ficar difíceis. E nós oramos diante do Senhor e nos apresentamos diante do Senhor, que quando aquele dia chegar, nós tenhamos essa certeza no nosso coração. E que não venhamos a vacilar em frente a tamanha perseguição. Irmãos, essas são algumas qualidades do cidadão do reino de Deus. Talvez você olhe para essas 9, 10 bem-aventuranças e fale, eu tenho 2 ou 3 dessas, eu tenho 4, eu tenho 5 dessas, ou eu tenho uma só dessa qualidade, ou eu tenho todas elas. O que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração é que nós temos força suficiente para vivermos de acordo com essa lista e sermos felizes na presença do Senhor. Mas tem algo que eu queria falar para os irmãos, e esse aí foi o próprio Jesus quem disse. Versículo 13. Vós sois sal da terra. Se nós temos 2 ou 3 dessas qualidades das bem-aventuranças, uma é certeza. Você é sal da terra. Você é alguém que traz sabor e que preserva as outras pessoas. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Senhor Jesus disse, vós sois sal da terra. A gente sempre manda falar para o irmão do lado aí, né? Fala para o irmão do lado, você é sal da terra. Agora nós vamos dizer em voz alta para mim mesmo. Fala, eu sou sal da terra. Amém. Versículo 14. Vós sois luz do mundo. Diz em voz alta, eu sou luz do mundo. Vamos tomar posse disso, irmãos. Vamos tomar posse disso. Isso foi o próprio Senhor que disse a respeito de mim e de você. Vós sois sal da terra. Você, dentro de mim e dentro de você, existe uma luz que nos iluminou e que pode iluminar outras pessoas que estão em trevas nesse mundo perverso. Você já pensou nisso? Alguém olhar para você e falar, puxa vida, o Mauro tem algo diferente dele. Não é que ele está alheio às dificuldades desse mundo, mas tem algo diferente desse rapaz. Aí vai conversar com o Mauro. E o Mauro fala, eu fui salvo pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Ele me salvou, me tirou disso, me livrou daquilo, fez isso por minha vida. E Ele pode fazer o mesmo por você. Isso é luz. Irmãos, nós vivemos num mundo, até compartilhei isso na outra mensagem, que o próprio Senhor, quando olha para esse mundo, Ele olha para o mundo de mortos. Mortos espiritualmente. Vocês vêem essas pessoas ativas aí, hoje na cidade agora está tendo a CIA, né? Vocês vêem esses jovens andando para lá, para cá, todos ativos, aquilo. Mas o Senhor, quando olha para essas pessoas, vê em mortos. Mortos em delitos e pecados. Eles estão vivos para esse mundo, mas para o Senhor eles estão mortos. E dentro de mim e de você tem uma força que pode tirar essa pessoa de tão triste situação. Através do Evangelho de Deus. Que o Senhor possa nos dar luz sobre isso. Irmãos, nós temos dentro de nós uma força que vence o mundo. Muitas vezes nós temos no nosso coração, no nosso entendimento, o desejo de vencer no mundo. Fazer uma boa faculdade, adquirir riquezas, conforto para a nossa família, tudo isso é legítimo. Mas as lutas do cidadão do reino dos céus e as vitórias deles não são terrenas. São vitórias celestiais.
Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas olha o que o Senhor Jesus disse lá em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. A nossa luta não é aqui. Se fosse aqui, o próprio Senhor Jesus fazia assim, ó, e tudo mudava. Ele não precisava lutar, brigar com ninguém. Você acha que Deus precisa travar batalha com qualquer homem? De forma alguma. Por isso o Senhor Jesus disse, para que nós tenhamos no nosso coração, que tudo que nós adquirimos desse mundo vai ficar aqui. O reino de Deus não é para cidadãos que levam poder, fortuna e força, mas ele é para aqueles que trazem consigo nenhum valor próprio, nenhum poder próprio. Tudo fica aqui. É aqueles que celebram diante do Senhor vitórias espirituais. Nós ficamos felizes quando nossos filhos, bom emprego, boa faculdade, uma coisa que a gente adquire, tudo isso. Mas nada disso pode ganhar o nosso coração dessa forma, irmãos. Que a visão do reino seja segundo lugar. Romanos 14:17 é a essência do reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor está falando que nós vivemos num reino em que vivemos de necessidades básicas, comida, bebida, trabalhar, essas coisas. Mas o reino de Deus não é isso. É justiça, paz e alegria no Espírito. Presta atenção, irmãos. Alegria, olha como é que o Senhor preocupa conosco. Assim como nas bem-aventuranças, ele coloca todo esse ponto. Alegria, paz. Ele não quer que sejamos cidadãos tristes, pessoas que sentem o peso de poder servir o Senhor. Porque tais pessoas são aquelas que olham para o mundo e comparam com aquilo que Deus deu para você. Você fala, puxa vida, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu tenho que estar ali, eu tenho que ir para a reunião todo sábado, domingo tenho que acordar um pouquinho mais cedo, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. É pessoas que não têm a realidade do reino, não têm a visão do reino. Quem já construiu uma casa, sabe como é antes disso. Você faz um projeto, né? O arquiteto, o bom engenheiro, chega perto de você e fala, como é que você quer a casa? Aí você tem uma ideia, fala, eu quero 2 quartos assim, 3 quartos, uma suíte assim, um lavabo aqui, assim, assim. Mas tem muitas pessoas que querem construir, mas não têm a visão de como vai ficar. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Sabe, eu quero construir uma casa assim, assim, mas como é que você quer esse quarto? Fala, nossa, eu não sei, eu quero assim, mas não tem a visão, não consegue vislumbrar ou ter a visão de como vai ficar. Isso não é para todas as pessoas, tem pessoas que realmente não têm essa dificuldade. Mas tem outras pessoas que têm esse dom de visualizar pronto. De parar assim, fechar os olhos e começar a desenhar e conseguir passar para o papel aquilo que realmente está na cabeça. Você consegue visualizar pronto, um móvel aqui, um armário ali, até uma cortina dali ou uma toalha pendurada no banheiro. Dessa forma a pessoa consegue ter essa visão, escreve no detalhe, põe aqui, fala, puxa vida, aí mostra para a pessoa, fala, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. O reino de Deus é para quem tem esse tipo de visão, irmãos. Quem consegue vislumbrar o reino. Que consegue ter na sua mente e no seu coração como vai ser naquele dia. Muitos de nós ainda temos assim uma falsa ilusão, porque a Bíblia diz de que nós vamos ser reis, nós vamos governar, nós vamos estar lá sendo úteis ao Senhor. Mas a essência do reino é que nós vamos estar 24 horas na presença do nosso rei. Essa é o mais importante. Se hoje nós precisamos nos esforçar para estarmos na presença do Senhor Jesus, lá no reino nós vamos estar com Ele aqui, olhar para Ele e falar, o Senhor está aqui comigo. Eu estou na presença dEle, face a face, de pé, desfrutando daquilo que Ele faz e que fala. Se nós não conseguimos vislumbrar, ter essa visão disso,
nós ainda vamos comparar com as coisas desse mundo. Deixa eu me alongar aqui, irmãos. Aliás, estou me alongando, vamos para frente. Mateus 5, versículo 20. Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aqui está algo que pode ser o calcanhar de Aquiles nosso, né? Fala, puxa vida. Tem que exceder em muito a nossa justiça. As dos escribas e fariseus. Os escribas eram os profissionais da lei. Homens que conheciam a lei de forma profissional. E os fariseus eram os tradicionais da lei, os ortodoxos, aqueles que tinham a tradição da lei. E realmente, irmãos, realmente eles conheciam a lei. Mas eles praticavam a lei de uma forma que não agrada a Deus. Eles queriam ser vistos pelos homens. Eles queriam orar nas praças, sentar nos primeiros lugares, no lugar de destaque, para que os homens olhassem e admirassem. Falaram, puxa vida, tal fulano é um escriba, tal fulano é um fariseu da lei, olha lá como ele é. E eu o admirava. E a Bíblia fala que esse já era o galardão deles. O galardão desses homens não era Deus quem dava, mas eram as pessoas de os admirarem, de acharem que eles eram notáveis, homens importantes. Aí a gente olha para isso e fala, puxa vida, eu tenho que exceder isso, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer mais. Mas o discípulo do Senhor não é só aquele que tem um padrão elevado de humanidade ou de moral, mas é aquele que permite ser governado pelo Senhor Jesus. Se você permitisse ser governado por essa força que está dentro de você, por aquilo que Jesus tem te dado e te ensinado, exceder essa justiça dos fariseus será natural. Será natural. Nós não precisamos correr muito atrás disso. O cidadão do reino é aquele que trata com a concupiscência dos olhos e com a concupiscência da carne de forma muito séria. Com os desejos carnais e com os desejos materiais. A Bíblia disse que se for necessário arrancar um olho, que você arranque. Se for necessário arrancar uma mão, que você arranque, para que seja tratado dessa forma. O próprio Paulo, em Romanos 7, ele disse, nós vimos as bem-aventuranças. Paulo diz, eu sou um infeliz, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Era Paulo tratando com o seu próprio corpo, com a sua própria natureza humana. O próprio Paulo diz lá em Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu tenha pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Ou seja, Paulo esmurrava o corpo dele, o reduzia à escravidão, ou seja, ele está tratando com a sua natureza, com aquilo que ele é quanto ser humano, como homem, de uma forma tão séria, para que ele não pudesse estar pregando a outros, mas que ele não seja desqualificado. Assim também é uma das características do cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus é aquele que tem firmeza no falar. Sim, sim, não, não. E o que passar disso é maligno. É o que a palavra de Deus nos diz. 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar, vem do maligno. Quando o Senhor vier, nós temos que dar testemunho do Senhor. Nós temos que dar o nosso testemunho. Vamos prestar conta diante do Senhor. Você já teve oportunidades na sua vida que você ficou acanhado em dar testemunho do Senhor? Fala, não sei se eu falo. Aí o ambiente está ali pressionando, as coisas estão aqui e tal. Você cala ali, aqui fica aqui, né? Ou para fechar um negócio. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. O povo desse mundo
tem mais jogo de cintura e sabe pressionar mais do que nós sabemos. Muitas vezes, por determinadas situações e também por interferência do maligno, a pressão surge para que a gente possa nos calar, para que a gente possa nos retrair, ficar tímido ali. Mas que a nossa palavra seja sempre sim, sim e não, não. Você é um cidadão do reino? Sim, eu sou. E se perguntar por quê, que você tenha depósito para explicar. Você tem a experiência para poder dizer. Irmãos, e assim para a gente poder entender um pouco mais disso, eu queria falar de algo também que é uma das nossas lutas mais duras nos tempos que nós estamos vivendo. E eu acho engraçado, interessante, que o Senhor Jesus falou sobre isso também. Ele começa ensinando lá sobre sermos felizes, o caminho para sermos felizes. E aqui ele dá uma série de princípios, de coisas, de situações que nós vamos vivendo. Mas ali também o Senhor Jesus ensina os seus discípulos algo que está dentro do coração dos seus discípulos, que é como lidar com a ansiedade. Irmãos, eu estava lendo isso e pensando, falei, Senhor, como o Senhor preocupa conosco? Todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade. Uns nos graus menor, outros no grau maior. Pessoas com grau maior têm que ser tratadas, têm que buscar uma ajuda. Né, Mariana? É algo, irmãos, que é natural do homem, a ansiedade. E é interessante que o Senhor colocou isso, ele se alongou um pouco mais falando sobre isso. Porque a ansiedade é uma das lutas mais difíceis que o ser humano tem na atual era. A ansiedade é um distúrbio, ou seja, uma excitação mental que nos faz carregar o peso de amanhã, carregando hoje. A ansiedade é aquele sentimento que mexe com o nosso coração. Lá em Provérbios diz que ela bate o coração de uma maneira que você está sentado no sofá ali e está exausto. A cabeça está... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Eu tenho que buscar isso, carregando peso. E o Senhor Jesus falou sobre isso. Mateus 6 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos por a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Engraçado que o Senhor Jesus vai trazendo isso para os discípulos e fazendo com que eles possam refletir. Ele pergunta, não é a vida mais do que a veste? Ou seja, a comida... O corpo não é mais importante do que a comida? Imagina o Senhor Jesus sentado naquela roda lá e os discípulos prestando atenção nele e ele pergunta, você não acha que é mais importante? O corpo é mais importante que a comida? E os discípulos, Senhor, realmente é, concorda com ele? Porque realmente é. E ele continua, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Você acha que você tem menos ou mais valor do que um pardal? É claro que temos mais valor. Não é verdade? Por que nós preocupamos ainda com as nossas necessidades básicas? O Senhor não sabe que nós precisamos comer, beber, vestir, saúde. Você vê os pardalzinhos aí, as aves voando para ali, para aqui. Você vê o pardal, não tem como, mas você já procurou saber onde ele se alimentou ou se ele já se alimentou naquele dia? Com certeza já. Tem o lugarzinho dele dormir, tem que fazer as coisas, porque o Senhor está cuidando dele. Ele não vai cuidar de mim, de você. Irmãos, a ansiedade
só vem quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas preocupações. Nós vamos ter ansiedade? Vamos ter. Todos nós. Então os irmãos vão pensar e falar, o irmão falou que o filho de Deus, o cidadão do reino, não tem ansiedade. Pelo contrário, nós temos e o Senhor falou que nós temos. Mas nós temos que aprender a confiar no nosso Pai Celeste que cuida de nós. Irmãos, é algo que nos atrapalha na nossa própria comunhão com Deus. A ansiedade coloca dúvida no nosso coração a respeito de quem é o próprio Senhor ao nosso respeito. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, né? Ah, mas nossa, vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Aí vem algo que muitas vezes a gente pensa, mas deixa eu pensar de forma lógica, raciocínio lógico. Será que eu não posso planejar as coisas? Não posso pensar lá na frente, vou planejar isso, né? Quem é empresário, quem faz as coisas, tudo aí, você tem que planejar, você tem que ter um plano, você tem que fazer as coisas e pensar, será que não pode ser assim? Até isso a Bíblia nos ensina. Mateus 4, 13 e 17. Tiago 4, perdão, irmãos. Tiago 4, 13 e 17. Olha a ansiedade tomando conta de mim. Tiago 4, 13 e 17 diz assim. Perdão, irmão. 4, 13, a partir do 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, ou ganharemos. Aqui tem uma pessoa que já planejou um ano. Vou para tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar tanto, vou fazer isso. Ele está planejando um ano para frente. Agora o Senhor nos ensina a planejar. Diz assim, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vós sois apenas como neblina, que por um instante, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser ou se o Senhor permitir, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aprenda a planejar, não com ansiedade, mas na confiança e na certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Vamos voltar lá para Mateus 6. 6:27 diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é 45 centímetros. Qual de nós que pode atropelar o tempo? 45 centímetros, um tanto assim. Ou para trás ou para frente. A nossa vida está nas mãos daquele que nos conhece, que nos conduziu a estar nessa situação. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles. Aqui fala sobre o trabalho, a busca do trabalho por coisas fúteis. Os lírios do campo, irmãos, eles são temporários. Eles estão aqui amanhã, depois 2, 3 dias, eles passam, acabou, e o Senhor está cuidando deles, mesmo sendo dessa forma. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque é os gentios que procuram todas estas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor está falando para nós. Não preocupa com o que vestir, com o que comer, com essas coisas não, com essas necessidades. Busca primeiro o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não é um negócio bom? Vou procurar o reino, vou procurar ser um cidadão da presença do Senhor, que essas coisas vão me acompanhar, vão ser acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal.
Quem é que já preocupou com o amanhã? Eu não sei os irmãos, mas hoje eu já me preocupei com a segunda-feira, não foi nem com amanhã. Não é? Você vê uma mensagem no celular aqui, você fala, puxa, nossa, segunda-feira, segunda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, terça ou quarta. E o Senhor fala, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Queria ler com os irmãos 6:11. É uma parte da oração do Pai Nosso. Aqui diz assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O Senhor quer que nós pedimos o pão da semana que vem, do fim do mês, do próximo ano, o pão de cada dia. E é legítimo, irmãos, nós acordarmos de manhã, falar, Senhor, cuida do meu dia, me livra de todo o mal. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso de outras coisas, preciso de saúde, preciso da tua bênção, preciso da tua sabedoria. Isso é legítimo, é necessário que façamos isso. Mas quando chegar no fim do dia, nós temos também o dever, falar, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo conforto da minha casa, obrigado pela minha família, obrigado por me livrar do mal, obrigado por me conduzir até aqui. E se você fizer dessa forma, vai dormir, vai descansar. Preocupa com amanhã, não. Agradece o Senhor pelo dia e vai descansar. Não fica ansioso pelo dia da manhã. Nós temos que fazer de cada preocupação nossa, irmãos, uma conversa com Deus. Toda vez que você se preocupar, fala, nossa, eu estou com aquilo assim, Senhor, eu preciso fazer isso, eu tenho aquilo para fazer. Tira de mim toda essa preocupação. Tira de mim toda essa ansiedade. Não deixa que essa preocupação ou esse problema rouba a minha paz. Deus está nas tuas mãos. Não deixa que a preocupação, todas as vezes que a preocupação subir ao coração, você abre a boca. É uma receita. A hora que você estiver preocupado no seu coração, você abre a boca e fala, Senhor Jesus. Comece a orar. Comece a orar, irmãos. Porque o ontem já passou e está debaixo das misericórdias do Senhor. O hoje está sob os cuidados de Deus. Mas o amanhã está sobre o governo e a soberania de Deus. Nós temos que aprender isso, irmãos, para que a gente possa lidar com as preocupações desse mundo. O próprio Senhor Jesus ficou angustiado e ansioso lá no jardim do Getsêmani. Os irmãos conhecem a passagem, ele ora ao Senhor, ora ao Pai e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que o Senhor Jesus ia passar naqueles próximos 3 dias é incomparável com o que a gente passa por aqui. O peso era muito maior. Mas ali nessa passagem nós temos a certeza de que o Senhor Jesus conhece qual é o peso da vida humana. O Senhor não é indiferente às nossas preocupações, às nossas ansiedades, os nossos problemas, Ele sabe disso. No mundo tereis aflição. Mas Ele nos ensinou aqui como lidar com essa ansiedade. Queria ler com os irmãos Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora o Senhor nos dá o remédio. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aqui está o remédio, irmãos. Você anda ansioso, angustiado? Fala para o Senhor. E fala o motivo. Fala, Senhor, eu estou angustiado, estou ansioso por isso e por aquilo. E tem um segredinho aqui. Pela oração, súplica com ações de graça. Muitas vezes a gente pede, mas esquece de agradecer.
Ô Senhor, eu estou ansioso, estou com uma fadiga aqui, está tudo me apertando, as coisas não dão certo, o dia está complicado. Sabe aqueles dias cinza, que a gente acorda assim, o dia está cinza, nada parece estar certo, não tem nada bom, está tudo... Senhor, desse jeito. Aí você chega no fim do dia, deita na cama, no outro dia vem aquela ansiedade de novo. Não se esqueça de agradecer, irmãos. Não se esqueça de agradecer. Porque se nós fizermos isso, tem uma promessa maravilhosa para nós, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler essa parte junto, irmãos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Para terminar, eu queria ler com os irmãos Isaías 30, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Em converter e em sossegar está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Você quer? Amém? Então vamos orar, irmãos, para que a gente possa encerrar. Depois a gente vai fazer pequenos grupos para que a gente possa compartilhar e inteirar um pouco essa mensagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor.